meu nome é Lucas Ledes e agora nós vamos começar uma videoaula de introdução ao C++. Eu faço parte do programa de educação no software livre da Unifesp. O C++ foi desenvolvido por Bjarne Stroustrup em 1983 com o nome de C with Classes. Considerado uma linguagem de médio nível, pois combina características de linguagens de alto e baixo níveis. Surgiu a partir da linguagem C. Apesar disso, sua forma de programar é muito diferente. Ela tem algumas características emprestadas de outras linguagens, como Simula 67, Algol 68, Ada, CLU e ML. O C++ é uma C melhorada. Suporta abstração de dados, orientação a objetos, herança múltipla, programação genérica, funções virtuais, sobrecarga de operadores e tratamento de exceções. Todos esses recursos serão abordados durante esse ciclo de videoaulas que será postado no canal. Os códigos em C podem ser reaproveitados normalmente em C++. Assim, você não precisa reescrever os códigos. Muitas funções da biblioteca do C podem ser usadas no C++ normalmente. Assim, você consegue se adaptar mais facilmente à linguagem nova. As sugestões que nós damos para os programadores em C é que você declare as variáveis somente quando você for realmente utilizá-la, principalmente em laços de repetição, como o for, dentro de um if, por exemplo, você consegue deixar o seu código mais organizado. Quando você cria uma variável local dentro de um laço de repetição, como dentro de um for, ele só existe naquele contexto. Você consegue reutilizar esse nome de variável em outras regiões. Além disso, esse dado já vai ser removido a partir do momento que ele sair desse laço de repetição. Não use o malloc. O operador new faz melhor a mesma tarefa. E, ao invés de realloc, tente usar um vector. Minimize a utilização de array primitivo e string ao estilo de C. As classes string e vector da biblioteca padrão do C++ são bem mais completas e versáteis. Vamos começar lembrando como seria a implementação em C do famoso programa Hello World. Nesse exemplo, nós temos a implementação em C desse código. Como vocês podem ver, nós teríamos que fazer o include da stdio.h e da stdlib. A stdio é responsável pela interação com o console e a stdlib contém as funções principais do C. Nós temos também o int main, que é uma função principal do programa. Temos a separação por chaves. E a função para imprimir alguma coisa na tela seria printf. A forma que você chama uma função void, por exemplo, seria printf, ou o nome da função, entre parênteses e os parâmetros. E depois você tem o return das funções. Por exemplo, da main, nós fizemos return 0. Bom, nesse caso vocês já devem conhecer muito bem. Agora, em C++, temos um código um pouco diferente. Como vocês podem ver, no lugar da stdio, nós temos a iostream. No lugar da stdlib, nós temos agora um namespace std. O namespace ele é utilizado para você conseguir separar contextos. Por exemplo, std é o contexto que engloba todas as funções que pertencem à biblioteca padrão do C++. Você pode criar namespaces para os seus projetos. Aqui nós temos a função cout. Vocês podem ver que a notação é diferente, já que nós temos um operador. Ao invés de você ter um parênteses, onde você coloca dentro dele os parâmetros. Nesse caso, nós usamos esse operador que significa inserir alguma coisa em. Nesse caso, estamos inserindo a string Hello World em cout. E significa que esse texto será exibido no console. Depois, assim como em C, temos um return 0. Bom, as variáveis, tipos de dados e operadores. Em C++, assim como era em C, é necessário declarar a variável em um tipo de dados antes de utilizá-la. Ela deve ser declarada com tipo e com nome. Por exemplo, int a igual a 2. Podemos fazer uma vírgula e o próximo elemento também será do tipo int. Nesse caso, criamos uma variável b que ela recebe como parâmetro do seu construtor o valor 3.
e significa a mesma coisa que dizer que b é igual a 3, com uma notação um pouco diferente que é decorrente da orientação a objetos. Podemos também declarar variáveis sem declarar seu valor inicial, assim como essa variável soma. Em seguida, soma recebe o valor da soma entre a, b e 2. Consequentemente, o valor seria 7. Os tipos de dados fundamentais do C seriam o int, float, double, long double, long, short e char. Esses já são conhecidos por os programadores de C. O tipo bool é utilizado para variáveis booleanas. Ele só pode receber os valores true ou false. Apesar de ser uma variável booleana, que só recebe o valor true ou false, ela não pode ser armazenada em apenas um bit. Isso se deve à arquitetura x86 e à forma com que os dados são armazenados na memória. Todos os dados da memória de um computador possuem, no mínimo, 8 bits, 1 byte. Assim, as variáveis do tipo bool possuem 1 byte. Para qualquer um desses tipos de dados, podemos utilizar os seguintes operadores. Os operadores de soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão e os operadores de comparação, que seriam igual, diferente, menor, maior, menor igual. Strings. O C++ oferece um suporte mais completo às strings, agora definidas pela classe string. Manipulá-las se tornou uma tarefa muito mais simples. Veja nesse exemplo. Nós temos uma string chamada nome, que recebe o nome Bjorn. Temos uma string chamada sobrenome, que recebe o valor Strohström. E agora temos uma string chamada completo. Ela recebe a soma da variável nome com um espaço em branco e a variável sobrenome. Assim, a saída seria Bjorn espaço Strohström. A concatenação de strings ficou muito mais simples. Além disso, para exibir essa string no console, podemos usar a função cout. Nesse caso, concatenamos também o texto que aparece em cout. Fizemos cout, recebe seu nome completo é, em seguida recebe a variável completo, em seguida recebe a variável endline. Endline faz parte da std. Seria a mesma coisa que receber a string com /n, ou seja, new line. Em alguns casos, não é possível declarar um vetor ou matriz diretamente. A alocação dinâmica de variáveis agora é feita a partir do operador new. Nesse caso, por exemplo, estamos alocando uma matriz. Temos um ponteiro duplo do tipo int, chamado mat. Essa variável, mat, vai receber um vetor de ponteiros. O seu tamanho é correspondente ao número de linhas. Em cada uma dessas linhas, será inserido um vetor de tamanho col, que seria o número de colunas desse vetor. Assim, alocamos dinamicamente uma matriz, que nada mais é que um vetor que aponta para outros vetores. Bom, essa aula vai ficar por aqui. Na próxima aula, daremos uma introdução sobre objetos e classes e mostraremos alguns recursos interessantes do C++, que são apenas mais uma das motivações para que você aprenda essa linguagem. Obrigado pela sua atenção e te espero na próxima videoaula. Até mais!